Queridos, graça e paz, Pastor Felipe aqui mais uma vez, falando com vocês. Vamos entrar hoje na quinta aula hoje. A carne e o espírito, um duelo de força, querido, muito forte esse tema. Falaremos também, não andar na carne é o segredo da vitória. Então são dois temas que vamos tratar hoje nessa aula única. Interessante, os dois temas se falam e o tema é muito propício, né? Um duelo de força, um equilíbrio. A carne e o espírito duelando para saber quem é que vence. E aí, por muitas vezes a carne vence, por muitas vezes o espírito vence. Então, é uma guerra que sempre tem que ter um vencedor e nunca vai ter empate, queridos. Nunca vai ter empate. Não existe empate, existe sempre um perdedor e um vencedor nessa história. Então, a gente vai elencar hoje, né, como que funciona isso, né? Como que funciona isso, trazendo novamente, tirando da teoria e trazendo para a prática. Vou refrisar, vou repetir para vocês, provação não é meramente uma palavra, é algo que você vive. Uma guerra, a batalha espiritual não é somente uma guerra em que você está expulsando demônio aleatório, é aquilo que você vive, né? É uma tempestade que você está vivendo, é um momento de dificuldade que você está vivendo. Isso é provação, tá? Provação é isso. Circunstância também é isso, é muito próximo à aprovação, é muito próximo, né? Você vai ter a circunstância do pecado, então você cometeu um erro e aí você vai pagar aquele erro, e aí as pessoas acham que é aprovação, você cometeu um delito, então você sabe que é por causa do delito que você cometeu, e está muito linkado a este duelo aqui. É este duelo que a gente vai hoje elencar, separar. Aprovação é aquilo que vem do céu, o céu te prova para que você seja um vaso de excelência. E consequência do teu ato é aquilo que você vai pagar na terra. Queridos, é na terra que você vai pagar, tá bom? Então não tem outra história. Você vai pagar de alguma forma, física, mental, espiritual, você vai pagar de alguma forma, tá, queridos? Nem sempre a pessoa que vai pagar, você vai ver ela sendo destruída na vida, tá pagando, porque não é assim que funciona. A consequência é aquilo que está atribuído a ela. E aí as atribuições são terríveis. Hoje o texto básico que vamos usar é Gálatas capítulo 6. Vai dizer, porque o que semeia com a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então entendemos aqui, queridos, que aquilo que você semeia com a carne, você vai colher a corrupção da carne. É isso? Mas se você semear com o Espírito, você vai colher a vida eterna. Então o segredo está no Espírito. O segredo está você cuidar bem do Espírito. Mas vamos entender isso aqui, para que a gente possa elencar melhor e que você consiga entender. O que é a carne, queridos? A carne é a composição do nosso corpo, né? Físico, isso aqui é a carne, né? O que faz a nossa carne ser alimentada, queridos? O que alimenta a nossa carne? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que entra pela boca. Isso e até mesmo aquilo que eu consigo sentir. É os sentidos, né? A gente tem os sentidos. Aquilo que eu toco gera prazer, aquilo que eu enxergo gera prazer, aquilo que eu ouço gera prazer, aquilo que eu sinto gera prazer, aquilo que eu falo também gera prazer. Então entendemos que os sentidos do corpo, ele faz com que a mente, ela capte isso e a mente se transforme. Quando a gente está falando de carne, a gente está falando de mente. Mente governa. A mente governa. Ela governa a totalidade do corpo. Tá? Ela governa a totalidade do corpo. Se ela der um comando agora para o dedo, ela vai dar um comando para o dedo. Se ela der um comando agora para a mão, ela vai dar um comando para a mão. Se ela der um comando para falar, ela vai dar um comando para falar. A mente que controla, é o supercomputador humano. Ele controla tudo. E aí, como que a gente precisa fazer com que a mente ela fique no lugar dela, trabalhando somente aquilo que a gente precisa? Aí a gente tem a ajuda do Espírito, a ajuda da alma, dos nossos sentimentos. A gente vai ter a ajuda dele, porque todas as vezes que eu alimento o meu espírito com algo bom, eu vou estar bloqueando a minha mente de aguçar o pecado. Então, de aguçar aquilo que eu acho que tem que fazer na hora. Então, esse é o grande segredo. E o grande problema hoje é que a gente sempre está alimentando a carne com coisas errôneas. Os alimentos da carne hoje, que a gente entende como pecado, e está dentro de Gálatas também, vai dizer assim, ó,
Prática da imoralidade sexual, luxúria, vaidade, jogo de azar, mentira, briga, ambição, egoísmo, cobiça, avareza, inveja, idolatria, consumo de drogas ilícitas, cigarro, bebida, álcool, etc. São comportamentos que vai repelir o espírito. Todos esses comportamentos vão destruir o espírito. Então, todas as vezes que você entender que você está com a vontade de fazer algo ilícito, todas as vezes que você entender que você está com vontade de fazer algo que não é da parte do Senhor, você pode ter certeza que a carne está querendo dominar. A carne está querendo dominar. Quando você se abstém, começa a se abster de coisas pecaminosas, e aí você começa, de repente, vir uma ira terrível, uma impaciência, uma vontade de consumo terrível, uma vontade de fazer coisas que você nem imagina, uma vontade de você olhar uma pessoa e querer fazer igual a pessoa. Isso é um problema da carne. A nossa carne está sendo agora tomando conta, ela está sendo o governo do nosso corpo, da nossa vida. Então, todas as vezes que eu abro esse leque para ela, eu estou dando o governo para ela. E o espírito está sendo abatido. Mas todas as vezes que você está nesse momento, mas você é firme e você é convicto, você está alimentando o teu espírito. O teu espírito precisa ser alimentado. Todas as vezes que você dá legalidade ao espírito, o espírito governa. Mas todas as vezes que você dá legalidade à carne, a carne governa. Queridos, vou contar aqui exemplos de mulheres, mas isso linkado a mulheres. Mulher, ela não consegue definir às vezes, e o homem também, tá, queridos? A autoestima e a vaidade. Ela não consegue separar. Que a autoestima não tem nada a ver com a vaidade. Vaidade é algo negativo, queridos. Autoestima é algo positivo. Autoestima é você ir para uma academia, você cuidar do seu corpo, você fazer dietas, você colocar uma roupa e se sentir bem, você colocar uma maquiagem e se sentir bem, você fazer seu cabelo. Isso é autoestima. Vaidade é eu enxergar uma pessoa, isso aqui é forte, é eu enxergar uma pessoa e querer ser igual a pessoa. Isso é vaidade. Eu achar que eu devo ser aquela pessoa. Você enxergar uma foto e achar que você vai ser aquela pessoa. Eu lembro que antigamente a gente entrava num salão de beleza, tava lá a foto do corte. Aí você olhava para a pessoa, o modelo bonito para dedéu. Aí você, caramba, eu quero esse cabelo. Quando a pessoa começava a cortar, não tava nada a ver daquilo. Porque eu queria ser algo que eu não posso. Queria ser algo que eu não posso. Queria fazer algo que eu não podia. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Vaidade está linkada à inveja. Inveja está linkada à vaidade. Isso é o pecado da carne. Então a gente precisa entender isso. Hoje o mundo está muito rotineiro. As pessoas estão botando, eu estou botando cílio para me sentir bem. Não é errado, não é pecado isso que eu estou falando, não. Mas quando você faz isso em excesso, se torna pecado, você está alimentando a carne. O homem é a mesma coisa. O homem ele vai para a academia, começa a se posturar bem, começa a fazer seus exercícios. Daqui a pouco ele está olhando para o corpo e admirando seu corpo. E aí cada vez mais que seu corpo entra no átrio, ele está admirando aquele corpo, está colocando roupas para que se... Daqui a pouco está todo mundo olhando para ele. Minha autoestima não é nada. Você está sendo um ponto de referência, você está sendo um ponto de impacto. E sendo ponto de impacto não é bom, as pessoas vão te olhar. E quando elas começarem a te olhar, o que vai gerar em você? Vaidade. Então, autoestima não é isso. Autoestima é positivo. É positivo, você deve cuidar do seu corpo. A Bíblia fala do cuidar do corpo. É necessário. Agora, vaidade está linkado à inveja e essas forças. Essas forças. Eu já tive história, queridos, de pessoas que passaram a fumar porque viram o pai fumando. A pessoa fumou porque viu o pai fumando. A pessoa bebeu porque o pai bebeu. O pai ofereceu um copo de cerveja. Olha isso. Entendeu? Colocou o colega lá no trabalho, estava fumando maconha porque sentou numa roda, viu todo mundo fumar maconha, eu quero fumar também. Fumou porque o outro fumou. E hoje está drogado. Então, isso é coisas da carne. Isso é coisas que alimenta-se a carne. E cada vez que a carne é alimentada, o espírito enfraquece. Como que a gente vai conseguir alimentar o espírito, queridos?
é fazendo isso aqui. É tendo um ponto de intimidade. É tendo um ponto de consagração na sua casa, na sua vida. É você consagrando a sua vida. É você buscando, intermediando com o Senhor. É você buscando com pouca força, mas buscando. É você fazendo da sua casa um ponto de referência para o Espírito Santo. E ninguém quer fazer isso, queridos. Ninguém quer fazer. O pessoal quer fazer um ponto de referência na igreja. Aqui é um ponto de referência entre eu e Deus. E Deus está falando, não, eu quero que o ponto de referência seja a sua casa. E depois da sua casa física, eu quero que ela seja a casa-templo espiritual, a carnal. Eu quero que esse seja o maior ponto de referência. E o Senhor não tem encontrado esse ponto de referência. Nessa guerra terrível, queridos, a carne, ela sempre está vencendo, porque ela te deixa cansada, te deixa desmotivada, te deixa no sofá, te deixa na cama, dormindo, sonolento, e você não tem um ponto de referência para o Espírito. O segredo, e a gente está entrando agora no segredo, o segredo do Espírito, da vitória aqui do Espírito, é criarmos um ponto de referência. Para esta guerra ser vencida, cria esse ponto de referência. Faça uma análise aí. Faça uma análise. Você não consegue mais orar mais 3 horas da manhã. Você não consegue mais orar mais de tarde. Você não consegue mais ter força nem para botar uma roupa para a igreja. Você não consegue nem mais ter força para você fazer uma oração, nem que seja de 1 minuto na sua casa. Você não consegue nem mais botar louvor. Você está vendo série, novela o tempo todo, vendo coisas que dá para ver no telefone o tempo todo. E você não consegue ter mais essa referência com o Espírito. Quando você deixa de ter essa referência com o Espírito, já era. Já era. A carne domina. Aí ela vai dominar você de algumas formas. Algumas pessoas aqui, ela vai dominar levando para o mundo. Levando para as extremidades. Outras pessoas, ela vai dominar silenciosamente rateira, colocando a pessoa inativa, bloqueando a pessoa, destruindo a pessoa mentalmente, encadeando a pessoa, e a pessoa fica ali, ó, entendeu? E aí ela te inativando, ela vai conseguir, ó. Aí Satanás, aí já é Satanás. Ele vai começar, ó, a rodear a sua casa, sua família, os seus, porque ela te inativou. Mas quando você é ponto de referência do Espírito, isso aqui, ó, olha essa linguagem, desceu hoje, ponto de referência. Quando você é ponto de referência do Espírito, o Espírito ele sai do céu e desce aqui, ó. Eu vou visitar a minha casa. O segredo é isso. O segredo é isso. Gálatas capítulo 5, verso 16 vai dizer: andais no Espírito, jamais satisfará a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas não se façais que porventura seja o vosso querer. O segredo é isso, queridos. Você quer vencer, queridos? Você quer vencer? Determine. Determine hoje. Se você está tendo essa dificuldade, determine hoje. Eu quero olhar nos teus olhos aqui. Determine hoje. Eu uso muito essa linguagem para algumas pessoas que são próximas de mim. Saia da teoria e entra da prática. Ó, muita gente teórica. Coloque em prática, queridos. Eu fiz isso. Eu te falei nos últimos vídeos lá. Eu tinha essa dificuldade aqui na minha casa. Na minha casa. Eu era ponto de referência na igreja. Mas na minha casa, eu tinha dificuldade. E hoje eu faço isso. Hoje eu faço. Eu uso o meu tempo para ser ponto de referência do Espírito. E convido minha esposa. E eu não abro mão dela estar comigo. Está aqui agora, do meu lado aqui. Está cheio de afazeres para fazer. Mas paremos e vamos conversar com o Espírito. Que é o Espírito quer conversar. Determine hoje para a sua vida. Fale. A minha casa física vai ser ponto de referência do Espírito Santo. Fale isso. A minha casa física vai ser ponto de referência do Espírito Santo.
a ser um ponto de encontro. E neste duelo, o Espírito vai prevalecer. O Espírito vai prevalecer neste teu duelo, nesta tua crise. O Espírito vai prevalecer. Queridos, foram 15 minutos. 15 minutos por dia que estamos juntos aqui. E eu quero hoje, diante dessa palavra, desse ensinamento, eu quero dizer para você: vença esse duelo. Determine para ela, diz para ela, quem manda é o Espírito. Espírito Santo, venha, assume o lugar, faça o seu ambiente, coloque louvores, pegue sua palavra. Tem dificuldade de leitura? Pegue o vídeo, vai ouvir, ouça, vai procurar. Procure caminhos para que você esteja em espírito. Pegue teu telefone agora. Mande mensagem para alguém, diga: Jesus te ama, seja referência. Jesus te ama. Faça uma oração, pegue, você que não pode ler, você que não pode, pegue agora. Deus te abençoe, Deus te ama. Faça isso, seja referência para o Espírito, alimente seu Espírito, queridos. Isso não é pegar a guerra de ninguém, isso é levar o Evangelho. Deus abençoe. Amanhã falaremos da busca por Deus, queridos. Também está linkado a isso. E pós esse tema amanhã, entraremos num tema grande, que é libertação. Amém? Deus abençoe. Quarta-feira de vitória para você. E até amanhã, quinta-feira, queridos. Deus te abençoe.